E aí galera, tudo bem? Então estamos aqui improvisando um quadro branco um pouquinho grande para poder discutir com vocês o estudo dos gases, que o material está disponibilizado no SIGA. Então nós vamos trabalhar, gente, a partir de agora um pouquinho fazendo uma introdução aos gases, porque como a gente já discutiu em algumas aulas, os gases eles são muito importantes porque eles têm duas propriedades bastante interessantes, que é a facilidade de compressão e de expansão. E em função dessas duas propriedades, eles são utilizados nas máquinas térmicas. E aí talvez uma máquina térmica mais conhecida de vocês, que todo mundo tem, é uma geladeira. Na verdade ela funciona um pouco como o contrário da máquina térmica, mas o princípio é o mesmo, como a gente vai discutir. E aí, como eu gosto de fazer todo um resgate histórico acerca dos conceitos e das propriedades dos materiais aí, e infelizmente a gente não pode fazer esse compartilhamento, essa troca, essa discussão, eu quero trazer rapidamente para vocês que o estudo dos gases e a termodinâmica, que é o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar, esses dois tópicos começaram a ser cada vez mais importantes, sistematizados e considerados com o advento dessas máquinas térmicas, e a locomotiva aí surge então como uma aplicação super interessante. Não uma aplicação do conceito, mas a partir do estudo dessas propriedades de expansão e compressão dos gases, as locomotivas, aparecem nesse cenário. No material, gente, que está no SIGA, eu fiz um resumo das 3, por enquanto, transformações gasosas que os gases podem sofrer. E aí eu lembro que enquanto estávamos no regime presencial ainda, em algum momento tocamos no assunto sobre isso. E aí alguém trouxe que no ensino fundamental aprendeu uma equação matemática para cada transformação. Então vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de fazer uma coisa geral, uma questão geral, e aí vocês podem ir trabalhando de forma a abranger cada questão específica. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar e que está no material. E aí tem uma equação lá, nesse material do SIGA, que diz o seguinte, ó. P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Vocês já conhecem essas letrinhas há bastante tempo. P é pressão, V é volume e T é temperatura. E aí vocês percebam que tem uns índices aqui, né? 1, 1, 1, 2, 2, 2. Por que é importante esses índices ou por que eles aparecem aqui? Se eu estou falando de transformação gasosa, eu estou falando de um estado que passa por essa transformação e é modificado. Então é como se nós tivéssemos um compartimento com gás, e esse gás está numa pressão 1, está num volume 1 e está numa temperatura 1. E aí, por algum motivo, interno ou externo, esse gás vai sofrer uma transformação. Ou seja, se ele sofre transformação, ele vai ocupar outro estado. Pressão 2, volume 2, temperatura 2. E aí notem que eu trago a expressão estado. Justamente porque quando a gente trabalha com gases, a gente considera um estado termodinâmico, outro estado termodinâmico e assim vai, sucessivamente. Então, para cada situação que o gás se encontra, a gente chama isso de estado. E transformação, então, no sentido que alguma coisa se modifica. E aí, se eu falo em transformação e falo em estado,
significa que pressão, volume e temperatura são as 3 variáveis de estado de um gás. E aí tem 3 transformações lá no material de vocês que eu dou uma certa ênfase ali, que é a de temperatura constante, a de pressão constante e a de volume constante. Então, aquela transformação de temperatura constante, ou seja, muda-se de estado sem alterar a temperatura, a gente chama de transformação isotérmica. E aí, olha só, por que eu digo para vocês que eu trago somente uma equação, mas ela se aplica às 3 transformações que a gente vai estudar. Então vamos pensar que a gente está falando de uma transformação isotérmica onde a temperatura permanece constante. Vamos olhar para essa equação aqui agora. Ó. P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Isso é uma igualdade. Matematicamente, o que implica eu dizer que uma transformação é isotérmica? Que a temperatura 1 é igual à temperatura 2, ou seja, a temperatura não sofre variação. Ora, se eu tenho uma fração e elas são iguais, o que eu posso fazer com essa temperatura? Simplificar. E aí, por isso que nos livros de ciências ou de física aparece uma equação para a transformação isotérmica, que é P1, V1 sobre T1 igual a P2, perdão, aqui não tem o T porque eu já simplifiquei, P1, V1 igual a P2, V2. Então, esta equação que aparece no livro, ela é derivada dessa aqui. Vamos considerar a segunda transformação que está lá, que é a isobárica. O que significa uma transformação isobárica? É uma equação em que a pressão se mantém constante. Então, se a pressão se mantém constante, o que eu tenho aqui? Se eu pegar a equação com as 3 variáveis, eu tenho P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Ora, se a pressão é constante, que eu estou falando de uma transformação isobárica, significa que eu também posso simplificar a pressão aqui. O que me sobra? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Está aqui a outra equação que vocês conhecem do livro didático. E aí agora fica para vocês ali pensarem a partir dessa equação para a transformação isocórica. E aqui tem uma pegada bem legal. A transformação isovolumétrica, ou seja, que o volume permanece constante, ela tem 3 nomenclaturas: isocórica, isovolumétrica e isométrica. Mas as 3 nomenclaturas significam a mesma coisa, certo? Então, de novo, não gosto de trabalhar separado essas equações, porque elas são fruto disso aqui. Então, tá aqui uma equação conhecida das transformações dos gases que vocês podem aplicar para qualquer condição, certo? E olha só como é muito tranquilo de trabalhar com ela. Tem a questão 2 da folha que eu passei para vocês, que diz o seguinte, ó. Certa massa de gás ideal exerce pressão de 3 atm quando confinado a um recipiente de volume 3 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Letra A. Determine a pressão que exercerá essa mesma massa quando colocada num recipiente de volume 3,5 litros e a temperatura de 177 graus Celsius. Então, o que acontece?
Aqui já fica claro agora esses estados termodinâmicos. O primeiro estado está dizendo que o gás está confinado num recipiente de pressão 3 atm, ocupando um volume de 3 litros, numa temperatura inicial de 27 graus Celsius. E aí, gente, já vem o primeiro detalhe importante. Essa temperatura que aparece aqui, ela é na escala absoluta. E aí, qual é mesmo a escala absoluta? Kelvin. Ou seja, quando a gente estiver trabalhando com gases ou com termodinâmica, a gente vai precisar converter a temperatura para Kelvin. E aí, tenho certeza que todos vocês lembram isso. A temperatura em Kelvin é dada pela temperatura na escala Celsius mais 273. Então, essa é a forma de transformação. E aí voltamos agora para a questão. Então, o gás está nesse estado 1, e a questão está pedindo qual é a pressão 2 capaz de colocar o gás num volume de 3,5 litros, ou seja, expandir este gás, numa temperatura de 177 graus Celsius. Ou seja, eu não estou falando agora de nenhum tipo dessas transformações. Ou seja, eu modifico a temperatura, eu modifico a pressão e eu modifico o volume. Então significa que eu vou ter que trabalhar com essas 3 variáveis de estado aqui. Então vamos lá. Quem é a pressão 1? 3. Quem é o volume 1? 3 também. Quem é a temperatura 1? 27. Eu não posso trabalhar com temperatura na escala Celsius. Eu preciso converter para a escala Kelvin. Ou seja, 27 graus Celsius mais 273, 300. Igual. Quem é a pressão 2 do estado 2? É o que eu quero saber. Pressão 2 está aqui. Quem é o volume 2? 3,5 litros. Quem é a temperatura 2? 177. Posso usar Celsius? Não posso. Preciso transformar. 177 mais 273, 450. Ou seja, a gente tem todas as variáveis de estado aparecendo aqui. Mas só me resta uma que eu preciso calcular, que é a pressão 2. Matematicamente eu tenho uma fração e uma fração. Como que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. 3 vezes 3, 9 sobre 300. Igual a 3,5 P2 dividido por 450. E agora, bola para frente, aí vocês conseguem terminar. Então, a única variável que vocês vão precisar encontrar aqui é P2. E aí a letra B está pedindo o seguinte. Bom, aquele gás naquela condição inicial agora, ele vai ter que ocupar um volume, que é o que está solicitando, qual é o volume do recipiente, para que a pressão passe a ser 2 atm e a temperatura menos 23 graus Celsius. Então, muito igual a isso aqui, só que agora vocês têm um estado inicial e um estado final, onde vocês vão precisar calcular o volume, certo? Deixa eu usar um apagador moderno aqui, para apagar esse lado do quadro, que tem mais uma parte importante ali que eu coloquei para vocês já, que é uma equaçãozinha. PV igual a nRT. Então, a gente já viu
uma expressão mnemônica para lembrar dessa equação, que é: por você nunca rezei tanto. Certo? Então, essa equação lembra alguma coisa para vocês? Se eu partir para um passo anterior dela, vocês conseguem relacionar com PV sobre T? Vocês tinham essa equação antes, PV sobre T igual a PV sobre T. E aí o que o Clapeyron se deu conta? Que se eu tenho essa equação aqui, essa igualdade, eu preciso ter uma constante para dar conta dessa igualdade. E aí a constante é justamente esse R aqui, que é a constante universal dos gases ideais. E aí, por que a gente trabalha com gases ideais? Porque matematicamente é muito mais fácil de demonstrar. A gente desconsidera as interações entre as moléculas e considera como se conseguisse considerar esse gás um macro, sem considerar essas interações. Então, se surge de uma igualdade aqui uma constante, obviamente que também depende da quantidade de gás que eu tenho. E aí, esse N que entra aqui aparece como um número de mols. Então, essa equação aqui de Clapeyron, ela vai nos dizer, ou vai relacionar para nós, as relações agora de variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, com o número de mols. E esse R, que é a constante universal dos gases, é dado como 0,082. E aí agora depende das unidades de medida que no material tem para vocês ali. Tem duas unidades. Uma delas, se a pressão for considerada atm, se o volume for considerado em litros e se a temperatura for considerada em Kelvin. E aí notem que também eu estou falando da quantidade de gás ou de mol que eu tenho. Então eu tenho um mol envolvido aqui. Certo? Então, muito possivelmente nós vamos trabalhar com essa unidade aqui. Mas pode ter casos em que eu vou precisar do sistema internacional. E aí, da onde que eu vou trabalhar no sistema internacional? Fazendo a conversão de litros para metro cúbico e de ATM para Pascal. E aí voltem lá no caderno do primeiro ano, quando a gente trabalhou com o conteúdo de pressão. Que lá a gente fez essa transformação. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente retoma aqui essa transformação. Certo? E aí sempre então que vocês tiverem uma relação das variáveis de estado PVT com o número de mols do sistema, essa equação é a forma de vocês conseguirem trabalhar. Certo? Então R é uma constante, 0,082. Já adianto para vocês que isso aqui, considerando um Enem, por exemplo, considerando um vestibular, não é uma constante que vocês precisam memorizar. Ela é dada. Então, se fosse numa prova também, muito possivelmente eu daria o valor da constante, porque não tem por que decorar ela. E como vocês estão nessas atividades remotas também, é bom sempre ter assinalado ali esse valorzinho como uma constante bastante importante aqui nos gases. Certo? Então, tem 3 questões ali no material de vocês. Tentem dar uma olhada. Eu não quero me estender muito nessa aula, porque para vocês conseguirem assistir o vídeo de forma mais tranquila também. Não é um vídeo tão grande. Qualquer dúvida, mande uma mensagem no WhatsApp, mande uma mensagem no Siga, mande um e-mail que a gente vai trabalhando em cima disso. E na próxima semana, de forma síncrona, a gente retoma essa parte trabalhando com os gráficos. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.